Começa com a gotinha e pode sentar, já cumprimentou o teu irmão. Vamos ouvir um videozinho. Esse videozinho tem 20 segundos. Um amigo me mandou hoje, aguenta. E por incrível que pareça, quando eu vi esse vídeo, primeiro eu fui tentado a xingá-lo, me contive, mas depois eu vi saber nele. Resolvi compartilhar. Apaga a luz e dá uma olhadinha. Olha lá, mano, duas cobras cruzando. Encosta perto da cara dela lá. Para aí, Dani. Muito embalado. É só isso mesmo. Assustou-se? Efésios 6:11. Vamos ler juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Mais uma vez? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando esse vídeo me chegou, eu falei, primeiro eu fui tentado a xingar o cidadão. Mas aquela cobra lá no fundo e o susto repentino me fez refletir. Oi, amor? Nem viu, né? O susto repentino me fez pensar nessas ciladas aí, ó. Cilada, você sabe o que é, né? Cilada é, no grego, a palavra metodeia. Metodeia é a mesma raiz de método. A palavra metodeia, que traduzida aí na sua Bíblia é a palavra cilada, ela dá tradução a outras palavras também, como planos, projetos, numa linguagem militar, estratagema. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as estratagemas do diabo, os projetos do diabo, contra os planos do diabo. Ou seja, o diabo pensa a teu respeito, o diabo planeja a teu respeito. O diabo pensa você. É o que o texto está dizendo. Então, da mesma forma que Deus tem planos para nós, tem-no também o diabo. Nós estamos caminhando num mundo que jaz no maligno. E o maligno, aquele no qual o mundo jaz, ou seja, no qual o mundo está morto, é também um maligno que pensa, que planeja. Neil está andando na rua, no dia a dia, Neil acorda, Satanás tem um estratagema, tem um projeto a meu respeito, ele tem um planejamento para mim naquele dia. Da mesma forma que quando você acorda, Deus também tem um script para aquele dia. E a estratagema do diabo vem como cilada. Cilada é isso aí, você está distraído. Quando você menos se apercebe, creu. Quando você vai ver, já é tarde demais, já foi engolido, já foi tragado. Você está distraído, que sai dentro de um rio, onde, quem sabe, você foi pescar, você está distraído. Você vê a natureza bela e quando você menos espera, é aquilo ali, a serpente aparece. E quando a serpente, o diabo, o ladrão, vem, diz a palavra, o ladrão não vem, senão para quê? Matar, roubar e destruir. Então, essa besteira, essa idiotice aí me fez dar uma acordada. A serpente trabalha assim. Então,
para você entender uma coisa. Se isso é verdade, por causa dessa verdade vem a exortação, por causa dessa verdade vem essa recomendação, essa advertência, revestivos de toda a armadura de Deus. E por que eu devo me revestir dela toda, pastor? Porque há gente fazendo plano para mim, e é plano contrário. É plano para matar, para roubar, para destruir. A vida não é uma atitude inconsequente. Então, esse negócio é interessante. Revestivo de toda a armadura. Eu não vou nem falar da armadura. A armadura você lê em casa, capítulo 6 de Efésios. Dá uma olhadinha. Quais são as peças da armadura? E ele está dizendo, você tem que se vestir de todas elas. Se faltar uma, você fica vulnerável. Então, o revestimento deve ser de toda a armadura. Então, não vou nem falar da armadura e nem das peças dessa armadura. Mas eu queria deixar 3 coisinhas para você ficar ligado no tempo que a gente vive hoje. A primeira delas, você é e sempre será alvo do diabo. Sempre será e é alvo do diabo. As ciladas são lançadas por nós o tempo inteiro. Nós não passamos, porque nascemos de novo, desapercebido aos olhos dele. Pelo contrário, quando nós estávamos sob o seu domínio, ele não precisa se preocupar conosco. Agora, quando você é pinçado pela graça de Deus, você é selado com o seu Espírito Santo. Quando você recebe nova vida, um novo homem é gerado dentro de você. O poder muda de mão. Agora você está sob o domínio do Espírito Santo, então você, diante dele, brilha como uma luz. Então você é um alvo mais fácil. Você é como quem passa numa estrada durante a noite, que não tem luz em lugar nenhum. Se você não acender o farol, você não consegue enxergar lugar nenhum. Mas você olha assim para a direita, tem uma casinha a 1 quilômetro de distância da estrada e tem uma lamparina na casa acesa. Mesmo que você esteja assim, ó, no meio de um breu gigantesco e de quilômetros e quilômetros, aquela luzinha lá dentro da casinha, por causa da plenitude das trevas, ela se manifesta. Então, você, porque marcado pelo Espírito Santo, é essa luzinha. Portanto, não só tem a graça de ser um luzeiro, mas também tem, aspas, a desgraça de ser um alvo fácil. Então, essa ideia de que, pastor, a vida está muito pesada, pastor, o diabo está se levantando, é assim mesmo. Preocupe-se quando o diabo não se levantar mais contra você. Quando ele não se levantar mais contra você, de repente é porque você já mudou de lado, nem sabe. Então, a gente é e sempre será tentado pelo diabo. Então, guarde isso na sua cabeça. Ser de Deus não nos isenta dessa tentação. Ser de Deus não nos isenta disso. E mais, não é Deus quem nos livra disso. O texto está dizendo, Neil, você é de Deus, não está livre da tentação e da seta. Então, você vai ser tentado. É e será. E mais, Neil, não é Deus que te livra disso, não. É você mesmo, você que se reveste e se torna capacitado para suportar e vencer isso. Por que eu estou falando essa palavra hoje, irmão, nesse início de culto? Eu tenho me encontrado com muita gente perplexo pela dureza da vida. Eu tenho me encontrado com muita gente perplexa com os ataques do diabo. Eu tenho me encontrado com muita gente perplexa com a adversidade contra a qual tem lutado, com os antagonismos com os quais se encontram. Como que se esses antagonismos, essas adversidades, essas setas fosse coisa estranha à vida de qualquer ser humano. Não, Jesus foi tentado. Todos os apóstolos foram tentados, nós seremos tentados e seremos até o fim da vida. Então isso não é estranho a nós, não. Estranho para mim é a incapacidade de tantos crentes entender e discernirem o foco da tentação. Estranho para mim é o sujeito se permitir parar, não por causa do problema que chegou, mas pela perplexidade de ter sido acometido pelo problema. Ou seja, não é o problema que para o sujeito. É a perplexidade. Meu Deus, comigo, eu pensei que isso não ia acontecer comigo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou cabeça, não sou cauda. Eu sou eleito, sou selado. Eu pensei que eu estava blindado contra a dor. Não está não, filho. Não está não. Quando você recebe a luz do Espírito Santo, ela só te faz brilhar mais nas trevas. Então você se torna um alvo mais fácil. Agora, a glória de Deus não é o fato de a gente ser livre dos antagonismos da vida. É que nele nós estamos blindados contra qualquer seta que apontar contra a gente.
Nós estamos com uma das peças que é a armadura de Deus. De modo que aquele que nos faz alvo atira, mas eu estou selado com a armadura. Bate na armadura e cai. Então a tentação virá. Enquanto você estiver vivo, vai viver em luta. Esse jargão evangélico da igreja de mercado, que diz pare de sofrer, é mentira. Isso é falácia. Não tem como parar de sofrer, tem como aprender a sofrer com dignidade. Como você já aprendeu aqui, vamos falar na frente nos cultos de domingo, que a gente está estudando a série lá de domingo. Você se lembra? Paulo dizendo a Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo poderia falar, Deus, nós temos que parar de sofrer. Não para não, filho. O sofrimento faz parte da vida porque vocês são caídos. Vocês, quando se convertem, não viram anjos e nem são transladados para terceiro céu nenhum. Vocês continuam vivendo naquela rua, naquele número, com aquele marido, trabalhando naquele emprego e caminhando no mesmo ônibus, trafegando na mesma cidade. Vai sofrer os mesmos embates. A diferença é que agora você não sofre mais sozinho, sofre debaixo da graça de Jesus. Uma coisa é você estar no navio, no mar, a pique no mar, encapelado com Jesus no barco. Outra coisa é você estar no mar encapelado sem Jesus. Aí o que a gente encontra? Um monte de crente perplexo porque a adversidade chegou. E vai chegar até você morrer, irmão. Ele tem plano para você também. Segundo, o ataque do inimigo, seu ataque, quase nunca será óbvio. Guarda isso. Se é cilada, não é óbvia. Pega desprevenido. Quem é da minha geração lembra das arapucas para pegar rolinha. Lembra disso? Lembra ou não lembra? Quem é da minha época lembra do visgo para pegar passarinho. Lembra ou não lembra? Quem lembra do visgo aí nas matas? Pois é. Visgo de jaca. Tu pegava aquele aramezinho, botava visgo de jaca ali com aquela cola miserenta do diabo e botava uns alpistezinhos, passarinho tadinho, crente que estava sendo abençoado. O Espírito Santo me abençoou com a comida fácil. Aí ele pingava, ele pousava no visgo, já era. Perdeu a liberdade pro resto da vida. Arapuca, tu botava lá também um alpistezinho, mas fazia uma arapucazinha com a varinha, com uma linhazinha, tu se escondia atrás da moita. Aí vinha o passarinho todo bobo, crente que é Deus abençoando, era o diabo lhe pegando. O diabo era você. Né? Então, a gente parece que vai tomar posse da bênção, o que a gente encontra é a desgraça. Quando a gente pensa que a ação de Deus foi a ação do diabo, ele nos pegou distraído. Por quê? Descobriu que há uma fraqueza nossa. Passarinho guarda alpiste. Então vamos pegá-lo, dando-lhe alpiste fácil. Qual é a tua fraqueza, irmão? O que você reconhece como sendo fraqueza em você? Pode estar certo, é por aí, provavelmente, que ele vai te prender. Ou tentar fazê-lo. Quase nunca é óbvio, preste atenção. O verso 13, que nós lemos aí em Efésios 6, nós lemos o 11, revestimos toda a armadura de Deus. Agora olha o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você já me viu pregar sobre isso? O dia mau aparece na agenda de todo ser humano. Toda semana tem dia mau. Agora, ele está dizendo, você deve tomar a armadura de Deus, aquela citada no versículo 11, para que você possa se tornar firme no dia mau. Ora, para permanecer firme, presta atenção, no dia mau, ou seja, quando chegar o dia mau, e eu estar pronto nele, quando é que eu tenho que me preparar? No dia bom. Dia mau chega na agenda de todo mundo? Chega. Quando é que eu me preparo para o dia mau, uma vez que ele é uma realidade na vida de todo mundo? No dia bom. Pois é, onde é que entra o diabo nisso? Como é que é a cilada do diabo no dia mau? Tirando de nós a capacidade de crescimento e preparo nesse dia bom. Faz com que no dia bom vocês só celebrem, façam só festa, celebrem sem raciocínio, se entreguem ao corpo, se entreguem ao prazer, se entreguem à celebração sem reflexão.
Ou seja, celebre sim, filho, mas faça com equilíbrio. Lembra, dia mal pode vir aí na frente, então se prepare. Guarde alguma coisa para o dia mal, economize um pouquinho, guarde um pouquinho de força, crie alguma estratégia, esteja preparado. Não abra mão do crescimento, do estudo, do preparo, porque o dia mal chega na vida de todo mundo. Então, a vida não é um playground, a vida não é só festa. Não permita que o diabo te faça incapaz de crescer no meio da festa. Porque se você não cresce no meio da festa, vai ter que crescer no meio da dor. E onde é mais fácil crescer, na dor ou na festa? Na dor. Porque não tem opção, ou cresce ou morre. Então, enquanto não cresce, sente dor. Para que a dor seja cronologicamente menor, eu tenho que chegar diante dela já preparado para ela. Então, ela encurta. Então, tem gente que sofre a vida inteira porque não aprende na dor, não aprende no sabor, não aprende no dia mal, não aprende no dia bom. O camarada não aprende. Ele fica dando tiro para todo lado, revoltado com todo mundo, culpando todo mundo. Em vez de parar e dizer, cara, pelo amor de Deus, eu estou apanhando há 30 anos. Não é possível que o mundo inteiro seja errado e só eu seja certo. Oh, acordou, que bom. Olha no espelho, se enxerga. Faz uma análise da história. Não é possível que o mundo inteiro esteja errado e só você esteja certo. Aprenda. Aí quando a gente começa a aprender, aí a gente começa a produzir de forma diferente. Aí a vida começa a mudar, a tomar sentido diante de nós. Então, meu irmão, você é e sempre será tentado. Os ataques de Satanás nunca serão óbvios. Ele vem com estratégia, lembra disso, é estratagema. Portanto, termino. A sua ação, o seu ataque, não acontece fora. Quase sempre acontece dentro. No 12 diz assim, ó, pois não é contra carne e sangue que a gente tem que lutar. Ora, se não é contra carne e sangue, é contra o quê? Com alguma coisa que não seja física. Que não seja de carne, não seja de sangue. A minha luta não é contra carne ou sangue. Então, significa dizer que a ação do diabo não foi a apostasia que me acometeu. Não foi não. A ação do diabo foi aquela dúvida que ele plantou lá atrás. Dúvida que não foi sanada. Eva está aqui no jardim, como todo dia. Deus está vindo à tardinha, como todo dia. Mas naquele dia ele percebe que eles estão vestidos e Adão se esconde dele. O que aconteceu? O diabo já tinha desconfigurado o projeto de Deus. Sim, mas a desconfiguração, é desconfiguração ou desconfiguramento? Sei lá, dá para entender, né? Desconfia alguma coisa. A desconfiguração do projeto de Deus é o fruto. Mas a semente foi, certamente não morrerás. Dúvida. Certamente morrereis, diz Deus. Vem o diabo e diz, certamente não morrereis. Duas verdades. Escolhe uma, Eva. Duas verdades é a semente da dúvida. Pois é. Quando é que eu sei que o diabo está agindo? Quando ele planta uma dúvida e eu, burramente, ao invés de sanar a dúvida, deixo essa dúvida trabalhando dentro de mim. Daqui a pouco eu estou desconfigurado. Não creio mais nada do que eu criei a vida inteira e que enquanto cria, encontrava sentido na vida. Então não é contra a carne. A apostasia já é o fruto. A semente é a dúvida não sanada. Não é o adultério. O problema é o desejo adoecido não admitido. Você deu a primeira olhada e falou assim, caramba. Você percebeu que entrou. Você percebeu que tocou. Na carne não, você está a 1 quilômetro de distância. Você está vendo pela rede. Então entrou adoecido e você deixou passear. Entrou o vírus. Começou a desconstrução. Começou a queda. Não foi a agressão física ou verbal que você lançou sobre seu irmão. Não foi isso, não. Foi o ódio que se alojou sem resistência. Você ouviu, ou te disseram, ou te fizeram, e uma semente do ódio foi plantada. Cara, se você não interceptar isso aí já,
Isso vai te transformar num homem rancoroso, odioso. E o fruto daquele homem, outrora amoroso, some. Você que era um bom pai, uma boa esposa, você que era um bom filho, você que era obediente, você que aquecia, você que era trabalhador, mas por causa de uma semente de ódio, você agora só quer vingança, você só quer retribuir mal com mal. Você vai sendo transformado na imagem e semelhança do seu algoz. Você antes era vítima, agora você se alia a ele na mesma produção, produz o mesmo fruto. Aí a vida vai se desconfigurando completamente. Aí a vida se torna esta mediocridade, que é a vida de um monte de ser humano, que transforma o ser humano num ser humano tão ruim que ele não quer ser mais. Quem é o suicida, meu irmão? É o que se transformou em alguém de quem não gosta. É o que não conseguiu se livrar desse alguém que não gosta e que não quer ser, que não viu outro jeito senão se vitimizar, produzindo sobre si mesmo óbito. Então a gente vai sendo deformado, daqui a pouco nasce um ser na gente que a gente não conhece, a gente odeia e que a gente não quer ser. Você diz, eu não me reconheço nisso, pastor. Pois é. Em algum momento esse cara foi plantado dentro de você. Em algum momento a semente dessa mulher que você odeia foi plantada dentro de você. Em algum momento foi plantado dentro de você esse ser humano que você abomina e que você não quer mais ser, e que do qual você não consegue mais se livrar. Pois é disso que o texto está dizendo. Volta para o 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder de permanecer firmes contra os projetos que o diabo tem contra você. Não há nenhuma estranheza em ser tentado. Todos nós seremos. A estranheza é nós não nos revestirmos, não nos capacitarmos para esse tempo maldito que a gente está vivendo, que está quase insuportável. Que no qual a gente vê os crentes sendo tragados pelo mundo, tragado pelo diabo, desconfigurado com o vírus da pós-modernidade e anulando todo o projeto de Deus sobre a vida. Então a minha oração sincera, meu irmão, é que Deus te capacite e te abençoe. Com o quê, pastor? Com maturidade. Que Deus te dê a graça de crescer, se a gente só cresce por esforço próprio, para poder um dia falar como Paulo. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Eu até agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Eu não vejo mais como menino, não penso mais como menino, eu não ajo mais como menino. Eu sou agora um sujeito homem. Eu alcancei a maturidade em Cristo. Então, Satanás, eu quero que você saiba que quando você chegar, você está encarando um homem, não mais um moleque. Eu quero que você saiba, quando você chegar com as suas astutas ciladas, diabo, eu quero que você saiba que vai encontrar um homem revestido pela armadura de Deus. Pronto. Você está sujeito a Deus. Resistiu ao diabo, o que ele faz? Foge. De vez em quando ele lança um dado, só para saber se você está dando mole. Mas se você está revestido, pode ter certeza, irmão. Talvez o teu esforço não vai ser lutar contra o diabo, vai ser carregar a armadura. Porque a armadura nem sempre é leve, né? Mas é melhor o desconforto da armadura, se é que há desconforto nela, do que estar lutando incessantemente contra o inimigo que está nos golpeando o tempo inteiro. Quem curte aqui MMA, por exemplo, tem alguns lutadores no MMA que não são fortes, grandões, e alguns caras que nem são os melhores. São os caras que só vencem a luta só com jab. Não é um punch, não é uma pancada forte, não é um golpe forte. Não, ele só vai minando, tchuf, no nariz, tchuf. É só tchuf, tchuf. É só o golpezinho, daqui a pouco está sangrando o nariz. Só o tchum, tchum, tchum. Não é o forte que vem o nocaute. Não tem nocaute, é só a pancadinha. Puf, puf, puf. Pois é, chega uma hora que a pancadinha se torna insuportável. É como se você pegasse uma caneta. Tem uma caneta aí? Não. Não, deixa. Vamos imaginar que isso aqui seja uma caneta. Aí tu pega uma caneta. Aí alguém fica assim, ó, no teu dedo, na tua mão. Tá doendo, Neil? Nada, que bobagem. Tá, volta daqui a 3 horas. Tá doendo, Neil? Bobagem de nada, isso é bobeira.
Tá, volta daqui a 12 horas. Tá começando a doer. Volta daqui a 24 horas. Deus, não estou aguentando mais. Volta daqui a 48 horas. Pai, pelo amor de Deus, essa careta vai me matar. Volta daqui a 72 horas. Já abriu uma ferida. E mais um dia já gangrenou. Em uma semana, se bobear, você tem que amputar a mão. Dá para entender o que eu estou falando? O que hoje é uma bobagem, se não for interrompido, nos mata. Dá para entender? Então, cuidado com esses golpezinhos do diabo. Ele sabe o que está fazendo, ele planejou. Tem cronologia na sua ação, tem metodologia. Ele sentou, ele escreveu, ele planejou. Ele te estudou. Ele está ligado em você. Agora, está revestido? Pode declarar, diabo, pode se levantar. Vai se levantar para cair no nome de Jesus, porque ele peleja a minha peleja. Vamos aplaudir a ele, vamos adorá-lo. E vamos agradecê-lo. Obrigado. Aleluia. Vamos orar, vamos ficar em pé. E vamos adorar ao Rei. Pai, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a amadurecer para que a gente caiba na tua armadura. Que a tua armadura seja o nosso número. Que a tua armadura, Deus, nos livre desse tempo maldito. Que a tua armadura, Deus, nos capacite para os antagonismos da vida. Que a tua armadura nos capacite para as ciladas, para as astutas ciladas do diabo. Ajuda-nos, ó Deus, a amadurecer para inclusive celebrar vitória com maturidade. Que nós não nos descuidemos, que nós não nos distraiamos. Antes, pelo contrário, Deus, que nós estejamos atentos a essas astutas ciladas. Tu sabes, ó Deus, quantos têm sido vencidos com golpes pequenos, insignificantes, mas ininterruptos. Quantos, ó Deus, têm sido minados com uma gotinha na cabeça. Quantos têm sido minados, ó Deus, com uma palavrinha diária. Quantos têm sido minados, mas hoje estão num lugar insuportável. Por isso, ó Deus, que essa noite a tua palavra nos traga luz. Que a tua palavra nos liberte, que a tua palavra seja norte na nossa vida. Que a tua palavra traga cura, discernimento e maturidade. Que a tua palavra, ó Deus, nos faça sair daqui diferente da forma como entramos. E que nós saímos daqui, ó Deus, para vencer todas as astutas ciladas do diabo e o diabo que projeta contra nós. Recebe honra e glória e ouve a tua igreja no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e aleluia. Melhor aplauso a ele e adore-o.